Agora, em 2023, a American Heart Association lançou uma atualização das diretrizes de RCP com base nos últimos estudos lançados. Vem com a gente que nesse MedPoint vamos falar tudo o que você precisa saber. O estudo começa abordando o uso da epinefrina. Imagina-se que seus benefícios vêm do efeito alfa-adrenérgico, com aumento da pressão de perfusão coronariana e cerebral durante a RCP. Apesar disso, seus efeitos beta-adrenérgicos podem aumentar as demandas metabólicas de oxigênio, reduzir a perfusão subendocárdica e induzir arritmias. Grandes estudos analisaram o efeito da epinefrina e constatou-se que ela realmente está associada a maiores taxas de RCE e sobrevida na alta hospitalar. Apesar disso, não aumentou ou piorou os desfechos neurológicos em 3 meses. Atualmente, as considerações relacionadas ao uso da epinefrina vão ser as mesmas. A administração precoce de epinefrina em ritmos não chocáveis e após o segundo choque em ritmos chocáveis vai estar associada a maiores taxas de retorno da circulação espontânea. Alguns estudos vão avaliar o uso de altas doses de epinefrina, mas a indicação ainda se mantém de 1 mg. O intervalo da administração se mantém de cada 3 a 5 minutos, sendo razoável administrar a cada 2 ciclos, ou seja, a cada 4 minutos. Alguns estudos vão testar a associação de 20 unidades de vasopressina e 40 de metilprednisolona após a primeira dose de epinefrina. Aparentemente, há um aumento no RCE, mas sem alteração na sobrevida e no desfecho neurológico, então isso ainda não é uma recomendação. Com relação às outras medicações indicadas na PCR, mantém-se a mesma recomendação lá de 2018, que indica o uso da amiodarona ou lidocaína em ritmos chocáveis em alternação com a epinefrina. Então, atualmente, as considerações com relação às outras medicações vão ser: a amiodarona e lidocaína aumentam a sobrevida e alta hospitalar de pacientes com PCR presenciada, o que vai reforçar a importância da abordagem precoce da PCR. Alguns estudos vão avaliar os benefícios dos corticosteroides durante a PCR, mas ainda tem resultados muito conflitantes e sem boa evidência. A administração rotineira de sais de cálcio está proscrita, exceto em casos específicos, como na PCR associada à hipercalemia ou a bloqueadores de canais de cálcio. A administração rotineira de bicarbonato está proscrita desde 2010, sem novos estudos que comprovem o seu uso. Ela está associada a piora na sobrevida e no desfecho neurológico. Mas não se esqueça que na PCR associada à hipercalemia, overdose de drogas pró-arrítmicas e acidose, existe uma indicação formal e fisiológica do uso de bicarbonato de sódio. A administração rotineira de sulfato de magnésio também se mantém proscrita desde 2018, sem novos estudos que indiquem alteração dessa recomendação. Atualmente, há estudos avaliando o benefício do uso da ECMO durante a PCR. Seria a cateterização de grandes vasos, uma veia e uma artéria, para a realização de oxigenação extracorpórea. Os dados mais atuais tendem a mostrar benefício dessa abordagem, só que ela deve ser empregada por equipes especializadas e em pacientes bem indicados, sendo o uso rotineiro ainda incerto e não recomendado. Continuando nessa revisão, a AHA aborda a necessidade de exames invasivos cardiológicos em pacientes no pós-PCR. Tendo em vista que 70% das PCRs ocorrem num contexto extra-hospitalar e estão associadas à isquemia do miocárdio, a gente tem a seguinte recomendação: angioplastia de emergência em pacientes com supra-DST no pós-PCR e coronariografia de emergência em pacientes hemodinamicamente instáveis no pós-PCR também. Essa recomendação ainda permanece, apesar de alguns estudos ainda trazerem para a gente uma possibilidade de coronariografia precoce e não de emergência. Para pacientes com estabilidade hemodinâmica e elétrica, sem sinais de isquemia miocárdica, não há recomendação formal para a realização de coronariografia de emergência e aqui a indicação vai ser individualizada caso a caso. Mas um tema que é abordado é o controle de temperatura no paciente pós-PCR. A recomendação de 2020 era a hipotermia terapêutica em pacientes que retornam comatosos da PCR, sendo a temperatura recomendada de 32 a 36 graus. Só que os novos estudos mostram que a prevenção da febre, no caso temperaturas acima de 37,8, pode ter o mesmo efeito benéfico. Dessa forma, a AHA passou a considerar com nível 1B de evidência que a temperatura de pacientes pós-PCR seja mantida entre 32 e 37,5,
sempre evitando a hipertermia. O tempo de duração do controle de temperatura ainda é um pouco incerto, mas é razoável manter o paciente pelo menos 24 horas após o evento. Uma situação muito frequente no pós-PCR são eventos neurológicos como convulsões e atividades epileptiformes. Isso pode ocorrer de 10 a 35% dos pacientes que vão ter RCE e que estão comatosos. Muitas vezes vai ser difícil distinguir convulsões com mioclonias. Há uma recomendação para sempre tratar a primeira condição, mas nem sempre a segunda, ou seja, as mioclonias. Dessa forma, a monitorização com eletrocefalograma pode auxiliar a distinguir entre outras formas de convulsões, estados epiléticos e diferentes tipos de mioclonias. Apesar disso, a monitorização contínua não parece estar associada a melhores desfechos e por isso a gente não tem inclusive indicação de profilaxia de convulsões no pós-PCR. Essas são as últimas recomendações da AHA envolvendo a PCR. Continua aqui com a gente, até o próximo Matchpoint.